Olá, eu me chamo Fernanda, tenho 33 anos e venci a ansiedade. Eu resolvi fazer esse vídeo para contar um pouquinho da minha história e como eu consegui me livrar da ansiedade mesmo com a vida corrida e sem fazer grandes mudanças na minha rotina. Eu vou contar um pouquinho da minha história, eu fiz um roteirinho aqui, então é por isso que às vezes eu não vou olhar pro vídeo, tá bom? Bom, vamos começar do começo. Eu me lembro que na minha infância havia muita briga na minha casa. E o primeiro sinal de ansiedade que eu me lembro foi o medo de ficar sozinha, ou seja, ansiedade de separação. Por exemplo, todas as vezes que a minha mãe ia estender roupa no quintal e eu ficava na sala, mesmo ela tendo vindo me chamar e avisar, e eu falando pra ela que eu não queria ir com ela, passava alguns minutos eu surtava e começava a gritar. Ou às vezes, quando meu pai precisava ir buscar minha mãe rapidinho no curso, que era literalmente do lado da minha casa, ele me falava: Fê, você quer ir com o papai? Eu falava: não, pai, eu sou a irmã mais velha, eu vou ficar aqui cuidar da minha irmã. Pois era dar 2 minutos do meu pai sair, eu começava a gritar, berrar desesperadamente por estar sozinha. Já na adolescência, eu era extrovertida, comunicativa, quando estava no meu grupo. Mas sempre que eu tinha que conhecer uma pessoa nova ou ir para algum lugar novo pela primeira vez, eu sentia frio na barriga, me dava diarreia, vontade de desistir. E além disso, nessa época, eu também tinha insônia, enxaqueca e muita vontade de comer doces. Já na fase adulta, eu percebi que a minha ansiedade piorou quando eu comecei a trabalhar num ambiente tóxico, onde eu sofria assédio moral. Tinha muita demanda e pressão de pessoas de cargos superiores. E aí, além dos sintomas que eu já conhecia na infância e na adolescência, eu passei a ter falta de ar, suor excessivo nas mãos e nas axilas, ficar sempre na defensiva, irritação extrema, baixa imunidade. Eu comecei a sentir vontade de chorar no trabalho. E foi aí que eu me toquei que eu precisava encontrar uma solução. Então, eu comecei com algumas dicas de respiração e meditação, pratiquei yoga por alguns anos, fiz reiki, comecei terapia com psicólogo, tomei até remédios. Mas nada era suficiente para me dar estabilidade. Cada coisa funcionava, mas só por um tempo. Então eu continuei buscando. Eu fui fazendo cursos de terapias naturais, fui estudando sobre psicologia e sobre o cérebro, li vários livros sobre o comportamento humano, estudei sobre o impacto dos alimentos no nosso corpo, exercícios, enfim. Tudo que me falavam para fazer eu fiz, um de cada vez. Por um tempo, eu fui até uma jovem namastê chata pra caralho. Mas eu continuava tendo episódios de ansiedade. Daí, eu resolvi unir todas as técnicas que eu aprendi e fui aplicando em mim mesma. Fui testando algumas combinações e conforme eu via o meu resultado e a minha melhora, eu me empolguei para ajudar os meus colegas de trabalho que estavam passando pelo mesmo assédio moral e juntos a gente foi melhorando. Os anos passaram, eu fui agregando mais técnicas, mais conhecimento, fui fazendo mais testes, atendendo mais pessoas, até que eu consegui desenvolver um protocolo que finalmente teve resultado efetivo. E como eu vejo muitas pessoas sofrendo com ansiedade e todos os efeitos que ela causa, como insônia, ganho de peso, crise de pânico, falta de ar, desânimo, irritação, baixa imunidade, infecção de repetição, sudorese, enxaqueca, enfim, eu decidi que não podia ficar com esse método só para mim. O método é composto por 3 níveis e você vai seguindo conforme você for se sentindo confortável para continuar. Eu quero compartilhar isso com o mundo porque eu acredito que todos merecem viver as suas vidas sem sofrer com ansiedade, porque a alegria de viver não deve carregar o peso da ansiedade. Então, se você sofre com um ou mais dos sintomas que eu mencionei e está lutando contra a ansiedade, mas não sabe mais o que fazer, eu estou aqui para te ajudar. Já segue o perfil da Naturie para não perder nenhuma dica e informações sobre como vencer a ansiedade assim como eu. Se eu conseguir, você também consegue. Vamos juntas nessa jornada para uma vida mais tranquila, feliz e saudável.